Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estão animadinhos hoje? Estão quietinhos, não sei se é sempre assim. Esse povo é comportado, pastor Rogério. É outro nível. Nós estamos aqui, né, com essa grande alegria. Primeiro eu quero agradecer ao pastor Sedmar, a todo o Ministério de Empresários pelo convite e dizer que o convite é um desafio, né? Porque pregar sozinho não é fácil. Em dupla não sei. Mas nós trabalhamos juntos, né, pastor? Amém. Deus nos Amém. direcionou. E falar sobre esse tema aqui. Empreender sobre a perspectiva divina é algo que enche o nosso coração. Foi muito gostoso esse tempo de trabalhar juntos, de preparar juntos. E nós pedimos a Deus que Deus nos ajude, que o Senhor nos ilumine, nos conduza e que a gente possa compartilhar isso com vocês, esse tema especial, que esse é o tema do nosso assunto nessa noite, empreendendo sob a perspectiva divina. Eu creio verdadeiramente que todos aqui são empresários, empreendem, estão diante desse desafio de empreender, mas existe uma perspectiva para que nós possamos empreender de forma bem-sucedida. E a perspectiva é divina. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Amém, queridos? E eu quero começar falando sobre um Deus empreendedor. Quando nós olhamos para o início da criação, lá em Gênesis, nós temos um Deus que, de forma organizada, tinha um projeto a cumprir. E foi baseado num projeto e no poder da sua palavra que esse projeto teve início. E esse projeto foi um projeto bem sucedido. Sabia que eu e você somos partes desse projeto? A criação, somos filhos hoje desse Deus que criou todas as coisas. E para isso nós vamos ler um texto. Pastor querido Edmar vai nos ajudar. Gênesis capítulo 1, de versos 1 a 3, tem algo a dizer para nós. Neste texto, nós encontramos a perspectiva divina de forma extremamente organizada para nós que somos do mundo empreendedores. Em Gênesis capítulo 1, nos diz assim, como está lá na tela, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Assim começa esse projeto. Um projeto que tem início pela palavra de um Deus criador, de um Deus plural e de um Deus que tinha um projeto a ser cumprido. Deus seguiu um cronograma da criação, por ele ser um Deus organizado. Por isso o modelo da criação é um modelo de sucesso, porque foi a partir desse projeto que Deus, de forma antecipada, criou todas as coisas. Porque o que Deus espera de nós, empresários, vocês, nós como seus filhos, Deus espera que efetivamente nós entendamos e sejamos pessoas prósperas, porque a criação é próspera, não apenas ricos. E muitas vezes nós confundimos essas definições, né, querido pastor, sobre Exatamente. riqueza e prosperidade. Riqueza, talvez de uma forma bem simples, para que você possa entender, é ter muito de uma coisa só. Talvez você conheça alguém que tem muito dinheiro, talvez a pessoa seja você. Você seja essa pessoa. Não. Mas quem tem uma única coisa ou muito dinheiro pode ser alguém rico, mas não próspero. Prosperidade é ter mais do que o suficiente de tudo aquilo que se precisa. Ser próspero é ter um conjunto de coisas. Ser próspero é ter dinheiro, mas ter generosidade, ter humildade, ser alguém altruísta, assim como esse Deus criador criou esse projeto a partir da prosperidade, olhando para tudo e colocando tudo que era necessário para que a gente entendesse prosperidade. E para isso eu quero convidar você e a cada um de nós a assistir um pequeno vídeo que vai mostrar para nós uma visão de ter mais do que dinheiro, mas ter algumas outras características e ser chamado de próspero. Seja bem-vindo a este vídeo. Love is when it all gets real, more than something you feel, it's a choice. Let's choose love on a Sunday eve.
or a regular week. Choose love. Let's choose love. Oh, don't you wait. Let love guide the way, like a star to your fate. Show it in every way. You know, practice it every day, and you build yourself a home. Love is when it all gets real, more than something you feel. It's a choice. Let's choose love on a Sunday eve or a regular week. Choose love. Let's choose love. Sob essa perspectiva de prosperidade, de abençoar outras pessoas, o Senhor Todo-Poderoso nos conduziu a abordarmos nesta noite 3 princípios extraordinários que está em Gênesis capítulo 1 e que é da parte de Deus para os nossos corações. Nós iremos abordar nesta noite, juntamente com você, que em primeiro lugar, Deus estabelece prioridades. E isto serve tanto na vida pessoal, na vida empresarial, na vida ministerial, na vida pessoal. Em segundo lugar, abordaremos também, juntamente com você, que Deus estabelece a fé. A fé. Todo e qualquer empresário, todo e qualquer investidor que entende o propósito de Deus, caminha pela fé. E em terceiro lugar, estaremos compartilhando com você que Deus, além de estabelecer prioridades, Deus estabelece fé e Deus também estabelece desafios. A vida empresarial, principalmente a vida brasileira, é carregada de desafios. Veja só, iniciando esta meditação, eu quero instigar você, quero te perguntar, quais são as suas prioridades de vida? Quais são as suas prioridades empresariais? Quais são as suas prioridades como empreendedor e empreendedoras? Você já parou para pensar quais são as prioridades da sua vida ministerial, sua vida cristã? Você já parou para pensar como exercer prioridades neste contexto de sociedade, principalmente neste contexto de sociedade contemporânea que nós vivenciamos? Saiba, e é certeiro isto, que Deus estabelece prioridades para a sua vida. Como nós observamos em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, Deus estabelece prioridade lá na criação. Não foi simplesmente do nada que Deus começou a trabalhar, mas Deus colocou uma prioridade, uma escala de valores. E isto é importante por quê? Porque dentro da prosperidade, sobre a perspectiva divina, dentro do investimento, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, precisamos entender, obedecer e aceitar esta prioridade de Deus. E como prioridade, Deus coloca este desafio nas nossas vidas. Deus te chamou para o mercado, mas quando nós começamos um novo desafio, pastor, já dá aquele friozinho na barriga. Quando nós começamos a mudar de contexto, muitas pessoas que nós temos a oportunidade de visitar, estas pessoas às vezes recebem um valor e querem mudar, começar algo novo, com uma prioridade diferente, e isto traz muitas vezes um medo, um frio na barriga. Mas nós entendemos que estabelecer prioridade é da parte de Deus para cada um de nós. É de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos isso de forma muito clara. E nós, quando entendemos isso, entendemos a prioridade de Deus, quando passamos a caminhar sob a prioridade de Deus, automaticamente o sucesso é certeiro. Automaticamente, da parte de Deus, o sucesso é certeiro. Por isso, é extremamente importante que eu e você compreendamos e praticamos esta prioridade de Deus. E Deus se estabelece em primeiro lugar que como prioridade para a prosperidade nas nossas vidas, como empresários, como empreendedores, como homem de Deus, a prioridade número 1 é o reino de Deus, pastor Rogério. Com certeza. O reino de Deus. Veja, por exemplo, Mateus 6,33. Veja o que aparece ali na tela para que você possa entender Mateus 6,33. E este versículo fala do contexto empresarial, fala do nosso contexto. Veja só, busquem, pois,
em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Esta é a prioridade dos céus, é a prioridade de Deus para a prosperidade sadia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais situações serão acrescentadas. Meus irmãos e irmãs, você que nos assiste, você que nos ouve aqui, saibam disto. Prioridade para a prosperidade, prioridade para investir, é entender primeiramente que o nosso investimento prioritário deve ser com diligência o reino dos céus. E quando agimos assim, pastor Rogério, automaticamente as demais situações são acrescentadas. Com certeza, pastor. Quando nós pensamos dessa forma e entendemos que o reino de Deus vem primeiro para a nossa vida, nós temos um segundo desafio. Porque para a gente conseguir entender isso, fazer sentido para nós, vai estar ligado ao que nós queremos acumular e adquirir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos diz lá em Mateus 6, versículos 19 e 20, algo que nos conecta e nos explica por que nós devemos ter a prioridade no reino de Deus. Olha o que diz Mateus 6, 19 e 20. Diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. E o que diz? Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Queridos, essa visão parece comum e sabida de todos, mas nós não vivemos com essa perspectiva. Todo mundo que empreende, obviamente, não é diferente. Você quer resultado e precisa de ter resultado financeiro e precisa ter ganho e lucro financeiro, obviamente. Mas nós estamos falando aqui, pastor, como prioridade. Se você tira a sua prioridade disso, coloca a prioridade no reino de Deus, a palavra de Deus garante que todas as coisas lhe serão acrescentadas. E diz o texto lido que os nossos valores começam a ser outros, porque tudo que nós fizermos e granjearmos e acumularmos aqui, nós não levaremos para a eternidade. A pessoa que mais pode nos explicar isso, talvez seja o homem mais próspero e rico, Salomão, que nós conhecemos na palavra de Deus. Salomão, um homem sábio, um homem rico, no fim da sua vida, fazendo uma retrospectiva daquilo que viveu, escreve um livro chamado Eclesiastes, fazendo um balanço da sua vida e do seu sucesso profissional, empresarial, empreendedor. E ele fala que tudo que ele fez, tudo que ele construiu, quando ele olhava aquilo pela perspectiva do céu para baixo, não fazia sentido, era correr atrás do vento. Mas sabe como é que ele termina, pastor Eclesiastes, quando ele escreve capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim ele encerra o seu balanço de vida. Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Nós temos que entender isso, que um homem rico, um homem próspero, um homem bem-sucedido, fazendo uma retrospectiva no final da sua vida, depois de muitos acertos e erros, resume e conclui a sua história dessa maneira aqui: você tem que temer a Deus, você precisa efetivamente guardar os mandamentos, e isso é essencial. Isso é ter a prioridade no reino, isso é ter os tesouros no lugar certo, no reino de Deus, na esperança em Deus. Então, se eu e você, ou se você precisa e quer ser este empresário, esta empresária, este empreendedor, empreendedora bem-sucedido, tenha isso em mente. Deus estabelece a prioridade, pastor. É verdade, pastor. As coisas do reino e os tesouros que nós devemos acumular. E é tão importante essa questão de prioridade, tanto na vida pessoal, quanto na vida empresarial, quanto na vida empreendedora, que o salmista Davi, no Salmo 143, versículo 10, ele coloca esta perspectiva de nós buscarmos da parte de Deus esta prioridade. O Salmo 143, 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Esta palavra, pastor, ensina-me, este verbo ensinar, ele traz a conotação de tomar pelas mãos,
de aconselhar, de orientar, de mostrar o caminho, de livrar do caminho tortuoso. O que significa isso? Significa, pastor Rogério, que antes das nossas decisões de investir, de tomar a decisão de colocar uma grana na bolsa de valores, ou colocar numa empresa, ou empreender, nós precisamos pedir da parte de Deus que Ele nos oriente, que Ele nos mostre, que Ele nos aponte o caminho para que nós não venhamos a tropeçar e errar naquilo que nos propomos a fazer. Muito bom, pastor, é verdade. E ele fala, né, terreno plano. Exatamente, pastor. Pensou? O que a gente mais gostaria nesse tempo, se não caminhar num terreno sem altos e muitos baixos, né, pastor? Mas nesse terreno plano, que a gente possa ser dirigido, realmente guiado e orientado por esse Deus. Mas nós também, além de falar sobre esse Deus que estabelece prioridades, queremos falar sobre esse Deus que estabelece a fé. Como é que um empresário, uma empresária, como é que uma pessoa empreende sendo cristão nesse mundo tão difícil sem fé? Fé é a base para a vida de um cristão. Fé é conhecimento, fé é luz na cabeça, fé é direção, fé é iluminação. A ignorância é o contrário da fé. E a minha pergunta para você que empreende é: a sua fé faz com que ela leve você a que você possa conhecer aquilo que você faz ou naquilo que você investe? Você tem esse argumento, esse quesito fé, quando você busca conhecimento e fazer investimento e prosseguir no seu caminho de empreendedor? Eu posso te perguntar também, você conhece aquilo que você produz, aquilo que você vende? Você saiu da escuridão de não conhecer aquilo que você está fazendo e optou por caminhar pela fé, sendo iluminado, conhecendo, tendo as informações daquilo que você produz, daquilo que você representa? Você conhece a dedicação da sua empresa de fato? Isto é fé. É isso que Deus estabelece como prioridade, conhecer aquilo que se faz de forma profunda, de forma plena, de forma clara, pastor Rogério. Com certeza, né, pastor? Não é possível empreender achando que conhece ou simplesmente se movendo de forma humana, né? Porque é isso, quanto mais conhecimento, acho que maior a possibilidade de sucesso. Então nós desafiamos você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, se é que podemos usar este nome para este desafio, mas pare de investir na escuridão, pare de correr riscos sem conhecer aquilo que você se propõe a fazer. E quando nós falamos, e a Bíblia nos orienta para que nós busquemos a fé e saiamos da escuridão, algumas pessoas vivem na escuridão do mundo empresarial, tanto escuridão administrativa, não conhece fluxo de caixa, não conhece uma folha de pagamento, não conhece os impostos, entra em uma situação sem estar preparado, sem se preparar. Outros também, pastor Rogério, infelizmente são servos de Deus, empresários, mas vivem a escuridão espiritual. Deixa eu explicar para o senhor como é que isso funciona. Vamos lá. Algum tempo atrás, pastor, eu fui convidado como pastor de uma igreja, um membro da minha igreja, empresário, servo de Deus, seríssimo, me chamou para orar na empresa dele. Foi um dos primeiros momentos que eu tive contato com empresas e gostei de orar. E fui afoito, fui alegre. Quando cheguei lá, aquele galpão enorme, pastor Rogério, eu falei, gente, esse homem é próspero mesmo. Quando ele abriu a porta, ele falou, pastor, eu quero que o senhor ore pela mercadoria que eu represento. Quando eu olhei aquele galpão, repleto de tênis, réplica, repleto de coisas do Paraguai, repleto de coisas contrabandeadas. Aí eu falei, gente, como é que eu vou orar por isso? Eu abracei ele, falei, meu irmão, eu vou orar por você, para você aceitar Jesus, para você sair dar um livramento. Eu vou orar, e assim eu fiz, eu orei por ele, falei, irmão, saia dessa vida, irmão, se a Receita Federal cair aqui, vai você, vai sua família, vai todo mundo preso. Isso é escuridão. Isso aí. E eu não orei por aquele galpão e nem por aquela mercadoria, mas adverti ele para que saísse daquela escuridão. 3 semanas depois, o que aconteceu? A mulher dele me liga, pastor, sabe o que aconteceu? Quase que eu falei, eu sei, mas eu não sabia. Ele falou, meu marido está preso, a Receita Federal.
não deu outra. Ou seja, tem algumas pessoas, servos de Deus, que fazem a opção de investir em coisas errôneas. É triste, mas Nós tínhamos também, pastor, um membro de um conselho da nossa igreja, isso em outro estado, e ele um dia resolveu que deveria investir numa casa de samba. Falei, meu irmão, você é servo de Deus, é um obreiro, como é que você vai comprar uma casa de samba? Não, mas dá lucro, o dinheiro meu lá vai render, vai ser uma bênção. Eu falei, vai ser uma bênção para quem? E aí ainda queria dar o dízimo, né, pastor? Piorou mais o negócio, né? Enfim, nós aconselhamos, mas não teve jeito, pastor. Ele investiu, comprou a casa de samba. Na primeira semana, no primeiro mês, ele ficava um final de semana, 3 finais de semana na igreja e um na casa de samba. No segundo mês, ele começou meio a meio, 2 na igreja e 2 na casa de samba. No terceiro mês, onde é que ele já estava? Na casa de samba. E no quarto mês, nós fomos visitá-lo na UTI, porque ele ganhou muito dinheiro, comprou uma moto extremamente potente, 1.200 cilindrada, desceu para a praia, bateu numa coluna de concreto e foi parar na UTI. Ou seja, investimento errado, meus irmãos. Isso é na Saia da escuridão. Isso é na escuridão. Saia da escuridão. Às vezes nós investimos o nosso dinheiro, o dinheiro que o Senhor nos dá como prosperidade, investimos em coisas errôneas. Verdade. E Deus não abençoa, Deus não faz prosperar aquilo que é contra a santidade e a palavra de Deus. Andar na direção de Deus é andar pela fé. Hebreus 11, pastor. Hebreus 11 deixa isso muito claro. Hebreus 11 descreve de forma didática, de forma pedagógica. Hebreus 11 é o sucesso de todo empresário. Hebreus 11, versículo 1. Coloca aí na tela, por favor. Hebreus 11, versículo 1. Veja só, pastor, leia ali para nós, para que nós possamos ouvir. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, pela fé, quando eu faço a opção de caminhar pelo projeto de Deus, eu apresento o meu projeto diante do Senhor, antes de tomar decisões, antes de dar um passo a mais. Isto é fé. Senhor, este mês o meu planejamento, o planejamento desta empresa, este mês os funcionários, este mês a folha de pagamento, Senhor, este mês nós iremos dar um passo a mais. É a fé, você visualizar e colocar diante do Senhor. E o versículo 6 deste mesmo capítulo diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Você não é servo de Deus só na igreja, você é servo de Deus lá na empresa, você é servo de Deus na sociedade, você é servo de Deus no mercado, você é servo de Deus quando investe nas bolsas de valores. Ou seja, precisamos caminhar na luz da palavra de Deus, e isto é vontade de Deus para as nossas vidas. É verdade. E quando nós falamos em fé, é muito importante que a gente tenha a noção, e falando de Hebreus 11, essa galeria de homens que viveram por fé, entender que fé é essa. Porque a gente fala muitas vezes de uma fé, aquela fé na fé. Vai na fé que vai dar certo. Isso aí vai dar num buraco. Vai na fé que vai dar certo. Não é essa fé. A fé é da palavra de Deus, é a fé que põe o servo de Deus no movimento guiado por Deus. É uma resposta de fé que leva o servo de Deus a um lugar e a uma caminhada que Deus estabeleceu. Se você olhar para todos os homens da galeria de Hebreus 11, você vai ver que eles se moveram por fé. Nenhum deles teve uma fé parada, sentada, que ficou ali numa cadeira tendo fé, e também não teve uma fé tresloucada porque teve vontade de fazer, pastor, mas foi dirigido por Deus a fazer. E é uma fé que nos faz mover de maneira difícil às vezes. Se você pensar, em Abraão, eu fico pensando em Abraão, quando diz que o Senhor o chama e manda sair da sua terra, uma terra complicada, uma terra que é corrompida, e fala: sai, pega a tua família e vai para um lugar que eu te mostrarei. Pastor, o senhor já imaginou? O senhor pega a sua esposa, seus 2 filhos, porque Deus falou: saia da tua... Vai, você chega no portão da sua casa, querido, com a sua mulher e seus filhos. Você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, porque você não sabe para onde vai. Exato. Mas tem que ir. E sai andando na direção de Deus e toma um caminho. É uma fé desse nível, é uma fé que leva você a uma condução feita por Deus a um caminho que Deus lhe mostraria. E se você é um servo de Deus, um empresário que empreende com prioridade, não investindo na escuridão, você tem a garantia que esse Deus vai guiar você a um lugar de bênção. É
verdade. Você não vai ser guiado a um lugar e a um poço sem fundo, mas você precisa, como o pastor Edmar falou, deixar de investir na escuridão e ser guiado por esse Deus, por essa fé que conduz você a um caminho que o Senhor vai lhe apontar. Busque direção de Deus, busque orientação de Deus, busque ouvir a voz de Deus e invista dessa maneira, guiado por Deus e pela fé que o Senhor colocou no seu coração. E é tão importante, meus irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando online, pare de investir, pare de fazer propósito porque alguém investiu, porque alguém fez um propósito. Deus tinha uma história para Abraão, Deus tem uma história para você. Deus tem algo especial, algo particular para a sua vida. Não faça porque alguém está fazendo, não seja um replicador. Às vezes nós olhamos, recentemente eu visitei um irmão e ele disse, eu vou investir na venda online, porque o meu vizinho começou vendendo um batom e agora está vendendo 300 mercadorias no online. Irmão, pode ter dado certo para ele, mas é isso que Deus tem para você? Não seja um Ctrl+C, Ctrl+V. Você é mais do que isto. Quando você busca a prioridade de Deus, quando você anda com a fé em Deus, com certeza, o Deus Todo-Poderoso, Ele revela a você, Ele pega nas suas mãos, Ele te conduz através da palavra e através daquilo que você deve executar, do que você deve exercer. Deus, com certeza, te usará neste projeto particular para abençoar outras pessoas. Nós sempre orientamos, pastor Rogério, que Deus, inclusive o Alisson fala muito isso, Deus não vai nos enriquecer para que nós sejamos orgulhosos, egoístas, mesquinhos. Deus nos enriquece, assim como fez com Abraão, para abençoar outras pessoas. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando online, receberão a bênção de Deus pela fé, receberão a direção de Deus, mas receberão também o chamado de Deus para abençoar o mercado, para abençoar o que você faz, para abençoar aquelas pessoas que irão comprar, adquirir o seu produto ou usar aquilo que você se propõe a oferecer. Esta foi a dádiva de Deus a Abraão. Deus prosperou Abraão para que Abraão abençoasse outras pessoas. E essa dádiva continua até hoje. Até hoje. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres prósperos e abençoadores. Abençoadores. Amém, pastor. Não é fácil muitas vezes, porque pensamos sempre nós primeiro, nossa empresa primeiro, mas eu já ouvi testemunhos de empresários que estão aqui e que me disseram que o concorrente, porque não é inimigo, é o concorrente, aquele que concorre com você, bateu na porta e falou, você pode me ajudar? E aquele gesto de grandeza foi, eu posso te ajudar, porque eu tenho algo que eu posso compartilhar com você. E o que eu posso compartilhar com você não é só o que eu sei fazer, mas o que eu posso compartilhar com você, além do que eu sei, é o Deus que eu tenho e que pode prosperar a sua vida. É uma grande oportunidade de você compartilhar o amor de Deus com pessoas que estão próximos de você e não veja pessoas como concorrente, mas vejam pessoas como alguém que você pode abençoar, como o senhor falou, pastor, estendendo as mãos e compartilhando aquilo que Deus vai dar a você, creia nisso em nome de Jesus. Amém? Mas também, além de falar desse Deus que estabelece prioridade, esse Deus que estabelece fé, nós temos um Deus que estabelece desafios. E aí a coisa vai ficando mais apertada. Você não podia parar na prioridade e na fé, poderíamos parar aqui, mas nem que falar do desafio. Eu tenho certeza que aqui ninguém está passando e vivendo um desafio. Porque o empreendedor não vive desafio. Não, no Brasil não é tudo certinho, não tem aqui desafio. Ninguém é aqui desafiado. Mas esse Deus estabelece o desafio. Não posso reclamar então? Não pode. Não Se posso. você tem um desafio, saiba que você está no caminho certo. Se você é empreendedor, está diante de um desafio, você está exatamente onde deveria estar. E desafios não tem tamanho de empresa, não tem idade, não tem quantidade de dinheiro no banco que faz com que eles não apareçam diante de você. Os desafios são situações que vêm. E vêm a todo momento para nós. Agora, o problema é que diante de desafios, nós só temos dois tipos de pessoas, pastor. Exatamente, pastor. Aqueles que se tornam vítimas do desafio
e aqueles que se fortalecem diante do desafio. Então aqui você já tem que fazer uma escolha. Desafio está comum para todo mundo. Quer ver? Eu fico olhando. Quem aqui tem desafios na vida empresarial, empreendedora, levanta a mão. Olha que coisa boa. Sobrou tá algum? vendo? Não sobrou ninguém, Se eu pastor. ver se alguém não levantou, para você colar nele no final lá e perguntar Se como é alguém que não ele levantou tava, a mão, mostra você o cola caminho. nele lá e fala como é que você faz. Ou seja, nós temos essa situação. Ou seja, todos aqui, de forma geral, temos essa dificuldade ou desafio diante de nós. Então, a sua decisão é, você vai sentar, vai chorar, vai se abater ou vai levantar a cabeça diante dos desafios e se fortalecer com ele. E eu gostaria para pensar em um desafio, eu acho que para ser um exemplo que fique bem comum a todos, é lembrar daquele jovem que está lá em 1 Samuel 17, não precisamos nem abrir o texto, mas chamado Davi. Você lembra de Davi? Davi era aquele que começou a sua carreira lá cuidando das ovelhas e num determinado momento, ainda muito jovem, foi um dia num lugar onde mandaram ele ir, na verdade o pai, fazer uma coisa que era algo simples, levar um lanchinho para os irmãos e receber ali, recolher algumas informações, e chegou lá, se deparou com um problema, um desafio, que não era dele a princípio, era daquele exército que estava lá, e que não tinha ninguém para enfrentar, e um tal de um gigante lá, chamado Golias, estava lá o desafio. Ele podia fazer o que muitos fazem. Exatamente, pastor. Não é da Esse minha negócio conta. não é comigo. Não, isso aí Eu não tem tenho nada a ver. com esse negócio, esse gigante aí não tem nada a ver comigo. Quem sou eu? Eu sou o cara que cuida da ovelha, vim trazer um queijo, Só vim estou aqui, obedecendo meu pai? eu vim aqui obedecer meu pai, vocês ficam... Mas ele escutou que aquele que enfrentasse aquele desafio receberia algo bom em troca daquilo. E ele então tomou a decisão de não se abater, mas de usar o desafio para algo maior, para algo melhor. E ele então foi enfrentar aquele gigante chamado Davi, e o desafio precisava ser resolvido, precisava ser enfrentado, e nós temos que entender que se o desafio era grande, porque era grande, diz o texto que era grande, né? Ele era pequeno, o desafio era grande, como o seu talvez, né? Era grande, o desafio era grande, mas diante daquele desafio grande, ele entendeu que existia uma grande possibilidade. Se você tem diante de você um desafio grande, mas você tem diante de você um Deus maior que o desafio, o seu desafio vai se transformar numa grande oportunidade em nome de Jesus. Você não acreditou nisso. Pelo amém eu já vi que você não acreditou nisso. Não. Pelo amém a gente já mede o tamanho da fé. O seu desafio vai se tornar numa grande oportunidade em nome de Jesus. Amém. Agora já ficou, agora ficou mais, até o né? Golias quase caiu, quase pastor. caiu, já só isso do aí. amém, né? Agora a fé aumentou, é isso aí. É isso aí. Então o desafio agora será descobrir e solucionar, então, o causador do problema. O causador do problema, pastor causador Rogério. do problema. Não era fácil olhar para aquele problema enorme e não tê-lo como causador. Porque Golias era enorme, Golias era um referencial. E Davi, naquele momento, observa aquele problema insolúvel, mas ele parte na perspectiva divina de que Deus, quando nos chama e nos desafia, Ele também nos capacita para enfrentarmos o problema. E Davi olhou para aquele gigante e começou a entender que havia necessidade de enfrentar aquele desafio externo. Era necessário que Davi rompesse a barreira, era necessário que Davi abandonasse talvez todo o seu passado e começasse agora uma nova perspectiva, mas não uma perspectiva de imediatismo, não uma perspectiva de simplesmente se aventurar, mas ele precisava seguir a direção de Deus com aquele grande problema. Era um desafio externo, como o senhor falou. Né? Isso nos faz pensar, pastor, porque às vezes nós, empreendedores, nós que temos essa perspectiva de investidores, muitas vezes, quando os grandes desafios aparecem, nós esquecemos a perspectiva de Deus. E queremos muitas vezes jogar a toalha e não olhar para o problema, para a causa do problema. Não analisar
não olhar detalhadamente, colocar diante do Senhor, mas Davi fez o contrário. Davi analisou toda aquela situação, Davi foi realista e foi verdadeiro, ele não desfez do gigante, ele não mudou a sua postura de servo, mas ele se colocou diante do Senhor, ele colocou aquele desafio diante do Senhor, colocou aquele problema diante do Senhor e deixou Deus tomar conta daquele momento. É verdade. E o senhor acabou de dizer sobre esse desafio externo. Exato. Aquele que está do lado de fora, né? E talvez seu desafio externo seja o quê, né? Como o pastor Edmar falou, talvez o seu desafio externo seja o quê? Falta de dinheiro? Eu acredito que aqui não seja o caso, né? Não, aqui não, pastor, aqui não tem. Falta de qualidade, falta de venda, seja. Não sei qual é o seu desafio externo, mas ele está do lado de fora. Mas, para mim, sempre sobra a parte mais difícil aqui. Porque existe o desafio externo, mas existe um outro desafio, que nós vamos chamar de desafios internos. E esses desafios externos, se os externos estão fora, os internos estão aonde? Dentro de quem? Dentro de nós. Do causador do problema, às vezes, hein, pastor? Às vezes o maior desafio que você tem que vencer é aquele que todo dia de manhã, quando você acorda e vai lá ao banheiro fazer a sua higiene bucal, você olha no espelho e fala, está aí o desafio. Está aí o problema. Olha o desafio. Esse desafio, querido, esse desafio que está dentro de nós, ele é mais difícil de vencer. Sabe por quê? Porque ele é mais difícil de reconhecer. A gente reconhecer que nós somos o nosso maior desafio, ou o gigante que nós temos que enfrentar está dentro de nós, é algo difícil. Então ele vai exigir que nós reconheçamos os nossos limites, as nossas fraquezas. Nós temos que ser sinceros e humildes diante de Deus, de entender que nós não sabemos tudo, que nós não somos autossuficientes, que nós não temos todas as respostas, que nós não nos bastamos. Você não pode chegar diante do espelho de manhã e falar, está aí, um exemplo, coisa linda, te amo, você é capaz. Porque esse negócio não resiste a segunda-feira, viu, querido? Essas exato. frases Você assim, é poderoso, você é o cara, esse cara sou eu. Isso aí não resiste a segunda-feira, não. Quando você chegar lá, diante do seu problema, você vai dizer, não adianta. Não adianta. Então, diante disso, o que é que nós temos que fazer, pastor? Com humildade, buscar toda a ajuda que estiver ao nosso alcance e puder ser buscada. Toda ajuda. Na verdade, você tem que buscar curso, você tem que se especializar, você tem que treinar, você tem que se capacitar, não importa o que você faça. Nós temos aqui uma parceria aí com o Sebrae. O Sebrae tem estendido a mão, tem oferecido várias capacitações aí, mas tem gente que fala assim, eu vou lá para dar aula. Porque exatamente. se ele sabe, eu sei mais. Porque eu sou servo de Deus e ainda dá uma sapateada. Querido, você e eu não sabemos tudo e não temos todas as respostas. Para que esse gigante que está diante de nós no espelho caia, nós precisamos, pastor, olhar e dizer assim, eu preciso de ajuda. Primeira ajuda que você tem é Deus que está com você. O Espírito Santo de Deus capacita você, mas humildemente reconheça a sua limitação como eu tenho a minha e busque ajuda, busque capacitação, que esse desafio interno vai terminar em nome de Jesus. E é tão importante, pastor, essa questão de desafios externos. Recentemente eu visitei uma empresa de um senhor que comprou uma franquia de frangos fritos. Recebeu aposentadoria, recebeu o acerto lá da empresa, recebeu lá uns 400 mil, comprou a franquia, e aí no segundo mês ele percebeu que ele não sabia nada de frango, não gostava de frango, não gostava de cheiro de gordura, não gostava de sujar as mãos e muito menos gostava de atender o público. Eu cheguei, conversei com ele e falei, meu irmão, desculpa, mas assim, o maior problema aqui desse ambiente está parecendo a sua opção. Você não gosta do que faz, então é necessário, é importante que nós façamos as escolhas trilhando isto que foi colocado aqui. Que você se informe o que você pretende fazer. Faça experiência com outros. Quer ser um investidor na área de panificação? Converse com o padeiro. Lembre-se que você vai ter que acordar de madrugada. Lembre-se que vai ter que atender bem o público. Lembre-se que a sua escolha
irá nortear o seu desafio, assim como foi no caso de Davi. Davi optou por aquela escolha, Davi optou por aquele desafio de derrubar o gigante, e aquilo norteou a vida dele. Portanto, perceba-se que quando nós recebemos este desafio de escolher e seguir os nossos caminhos sob a direção de Deus, nós estaremos escolhendo o melhor. Veja que Davi recebeu uma proposta de Saul. Qual foi a proposta de Saul, pastor? Saul queria de todos os jeitos enfiar a vestimenta dele no Davi. Verdade. E Davi recebeu aquela proposta e foi lá, ainda experimentou, mas ele percebeu e falou: não, peraí, não vai adiantar. Isso Não aqui cabe não é em para mim, mim. né? Não cabe em mim. Não cabe em mim. E isso é comum, né? Acho que todos nós hoje vemos isso e temos Exato. diante dessas escolhas, muita gente fala para você, vai por aqui, faz isso que dá certo. Para mim deu, faz também. E muitas vezes aquilo que cabe não cabe. Temos que ter esse desafio de escolher. E o pior, pastor Rogério, é que hoje aparecem propostas duvidosas, propostas indecentes, propostas mentirosas, com roupas e roupagem que parece uma roupagem adequada, ética, cristã, mas que na realidade, quando você observa, quando você ora, quando você pede direção de Deus, Deus fala: olha, pegue as pedrinhas, seja simples, siga o meu caminho, aceite as minhas escolhas. E Samuel 17 deixou isto muito claro na vida de Davi, quando Davi disse àquele filisteu: você vem contra mim com espada, com lance, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, meu irmão e minha irmã, que a sua escolha de empreender, de servir no mundo empresarial, ela tenha isto como base: fazer aquilo que o Senhor propõe para que você faça. Amém. A roupa é sua, o chamado é seu, é particular, é individual, a bênção de Deus é para você. Não queira vestir a roupa, a armadura de outro, não aceite propostas indecentes, porque não há prosperidade nessa perspectiva. Amém. É fácil? Não é. Mas é uma escolha, é uma decisão. E nós estamos aqui para empreender de forma ou sob a perspectiva divina. Deus tem um propósito, Deus tem a prosperidade, Deus tem um caminho, Deus tem uma proposta. E a proposta é para que você, entendendo isso, nunca se esqueça disso. Nós trabalhamos aqui a partir do projeto de Deus, desse grande empreendedor chamado Deus, que criou a partir do caos todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas criou tudo de forma organizada. Ele criou todas as coisas. Então, dessa forma, hoje nós seguimos esse caminho para que você se lembre e de forma nenhuma se esqueça. Por isso temos essas 3 grandes placas diante de nós e que você vai se lembrar delas. Nós poderíamos convidá-los, pastor, para que lesse conosco. Vamos todos ler juntos? Vamos todos ler juntos? Empreendendo sobre a perspectiva divina. Vamos lá? Deus estabelece a fé. Deus estabelece o desafio. Agora eu vou proceder essa leitura para que você ouça. Amém. E compreenda e caia no seu coração. Empreendendo sob a perspectiva divina significa que Deus estabelece prioridades para a sua vida. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Empreendendo sob a perspectiva divina, compreenda que Deus estabelece fé. Aquilo que você está experimentando é crescendo na fé e é da parte de Deus. Entenda isto. Empreendendo sob a perspectiva divina é entender que Deus estabelece desafios. Desafios. Foi para isso que Deus chamou você, é para isso que você é empreendedor, é para isso que você faz o que faz, é para isso que você está no mercado. Mas estas perspectivas, elas não são fáceis. Não são fáceis, não é verdade, pastor Rogério? Não são fáceis. Como disse, elas são perspectivas, ou uma perspectiva que existe escolhas. Nós vamos encerrar com um tempo onde nós vamos orar juntos. E nós temos que entender, baseado nessas 3 placas que estão aqui, e você precisa guardar isso no seu coração. Empreenda, na verdade, empreenda se lembrando disso. Prioridades,
fé e desafio. Mova-se a partir da sua fé. Mova-se a partir daquilo que o Senhor tem colocado para você nesta noite, como conhecimento da palavra. É isso. Mova-se pela fé diante do Senhor. Busque confrontar tudo isso que você ouviu hoje. Busque aceitar da parte de Deus esta perspectiva. Nisto está a prosperidade. Nós podemos ser milionários, podemos ter as nossas contas repletas, podemos ter desafios extraordinários, mas quando estamos sob a perspectiva divina, Ele estende a mão e nos ajuda. Amém. E capacite-se para enfrentar os desafios, se avaliando, se preparando, seguindo caminhos, seguindo métodos que se adequam a você, à sua realidade, e que estejam sempre de acordo com um padrão, o padrão de Deus para a sua vida. Você está disposto a isso? Fecha os teus olhos. Nós vamos ter um momento agora de oração, e nós vamos ter conosco aqui o nosso ministério que intercede e que ora com vocês e por vocês. E eu quero convidar a todos que aqui estão e que entenderam esta palavra e que gostariam de sair daqui hoje seguros e na direção desse tipo de empreendimento. Um empreendimento que o mundo pode não compreender, mas é um empreendimento sob a perspectiva e segundo a vontade de Deus. Para que você, como disse, tenha em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para que você, ao se mover, se mova por fé e para que você se capacite diante de Deus, em primeiro lugar, para ser alguém próspero e bem-sucedido. Então, eu gostaria de convidar a todos que gostariam, nesse momento, de estar conosco aqui e orar nesse sentido. Senhor, eu preciso dessa ajuda. Eu quero sair daqui nessa noite me movendo de forma diferente e empreendendo de forma diferente. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente, para que possamos orar juntos nesse momento e saiamos daqui melhores do que chegamos como esses empreendedores do reino de Deus. E a nossa Amém? equipe do Central de Empresários estará orando juntamente com você. Então, Vamos venha. ficar de pé, meus irmãos e irmãs. Diante desta palavra que foi ministrada, nós queremos orar com você e queremos desafiar você para que você venha até aqui à frente, para que algum desses homens e mulheres de Deus possa orar junto com você, possa estender as mãos, possa te abençoar, abençoar os seus negócios, abençoar a sua vida. E olha, mais do que nunca, o que o Senhor tem preparado para você começa na perspectiva divina. Não começa lá no mundo, começa sob a perspectiva de Deus. E receba isto nesta noite, receba isto nesta noite. Amém. Eu estarei dirigindo uma parte da oração, depois o pastor Rogério, os intercessores, os nossos irmãos estarão orando com você, todos. Alisson, vem aqui, toda a equipe, vem aqui à frente, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, nós te louvamos, Pai, por esta palavra ministrada segundo o teu coração, segundo a tua vontade, para todos nós, Pai, que aqui estamos e para aqueles que nos acompanham online. Espírito Santo de Deus, nós não conhecemos e nem sabemos a história de cada um, nem os desafios de cada um de nós. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o Conhecedor, o Eterno, o Soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem nas mãos o passado, o presente e o futuro, aquele que tem reservado para cada um de nós a boa, agradável e perfeita porção da tua parte. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. A tua palavra diz que tu conheces, Senhor, o nosso falar antes que venhamos pronunciar. Sim, e aqui estamos, Pai, aqui estamos declarando a nossa dependência em Ti. Pai, nós precisamos amadurecer a perspectiva do Teu reino nos nossos negócios, nos nossos investimentos. Senhor, ensina-nos a termos prioridade
A prioridade é o reino dos céus. A prioridade não é o lucro. A prioridade não é estar em primeiro lugar no mercado. A prioridade não é ter bons rendimentos. Isto tudo, Senhor, é bênção quando nós optamos por ter o reino dos céus em primeiro lugar. Pai, muda a nossa perspectiva, muda e transforma os nossos corações, as nossas emoções. Senhor, é lindo demais quando nós olhamos para o Teu reino, olhamos para os céus, as demais situações são acrescentadas, nada, Senhor, de dor de cabeça exagerada, nada de preocupação exagerada, sabe por quê? Porque nós estamos olhando para o reino dos céus. Amém. E as demais situações é o Senhor que acrescenta. Sim, os desafios nos sobrevêm, mas nós entendemos que pela fé as Tuas mãos estão estendidas a nós, os Teus servos, e aqui estamos, Pai, como servos, aqui estamos, Pai, como ovelhas, como empreendedores, como homens e mulheres do mercado. Foi onde o Senhor nos chamou para produzir a prosperidade, a riqueza, Senhor, e abençoar outras pessoas, mas nós queremos fazer isso sobre a Tua perspectiva, Senhor, sobre a Tua perspectiva, Pai. Pai bendito, nós Te louvamos e adoramos o Senhor, porque, Senhor, além de ter o Senhor e o Teu reino, Pai, como perspectiva e como prioridade, Pai, nós pedimos que o Senhor leve a cada um aqui a se mover, Senhor, pela fé. Pai, que o Senhor coloque direção, que o Senhor dê direção, orientação, que o Senhor aponte caminhos, Senhor, que o Teu povo, com humildade, reconheça diante do Senhor que precisa do Senhor e da Tua ajuda, Senhor. Nós não temos em nós capacidade para responder todas as perguntas e não temos em nós sabedoria suficiente para agir, mas sabemos que o Senhor nos dirige por fé. Então renova a fé, renova a esperança, renove a direção, renove a segurança do chamado, que o Senhor chamou a cada um aqui com um propósito, Senhor, que o Senhor capacite as mãos de cada empreendedor nessa noite aqui, para que eles possam ver a manifestação poderosa do Senhor nos seus negócios, naquilo que fazem, no serviço que prestam, Senhor. Os leva, Senhor, pela uma fé madura que vem pelo conhecimento da palavra de Deus e da oração. Leva o Teu povo a depender do Senhor, de conhecer a Tua palavra, de orar e de receber do céu direção para aquilo que fazem, Senhor. Que não se movam simplesmente como homens, como mulheres, mas se movam, Senhor, como pequenos Cristos, Senhor, aqueles que têm Jesus no coração e que sejam um bom testemunho, Senhor, naquilo que fazem, Senhor. Nós precisamos de capacitação. Então capacita, Senhor, cada um para enfrentar os desafios, sejam eles externos, sejam eles internos, sejam eles os desafios das escolhas, Senhor, que cada um seja guiado e dirigido pelo Senhor, que seja qual for o gigante, o desafio que está diante de cada um dos Teus servos aqui, ele possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos verdadeiramente na Tua palavra que diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós nos apropriamos desta palavra, nos apropriamos da sabedoria do Espírito de Deus, e nós pedimos que a capacitação para cada homem, cada mulher aqui, não seja humana, mas seja uma capacitação de Deus para resolver problemas, para desembaraçar situações, para receber novos direcionamentos de administração, novas técnicas, Senhor, novas possibilidades, dá criatividade ao Teu povo, para que eles possam empreender com muito sucesso e prosperidade. Assim nós Te pedimos, orando e clamando no poderoso nome, o nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos podem concordar dizendo amém? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Que Deus Glória a abençoe Deus. vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor.